Olá, aluno e aluna, sejam bem-vindos a esse vídeo sobre a ebulioscopia ou ebuliometria, tema da semana 2 do PET do segundo ano. Bom, o objetivo desse vídeo é ser um pouco mais breve o possível, focar na resolução das questões dessa semana 2 e, ao mesmo tempo, revisar um pouco dos conteúdos. Será um pouco mais breve, porque um pouco dos conhecimentos que nós precisamos para entender o conceito dessa ebulioscopia já foi visto também no vídeo anterior, onde nós explicamos pressão de vapor dentro da tonoscopia. Mas, de qualquer momento, nós vamos fazer uma breve revisão, lembrar dos tipos das propriedades coligativas, o que cada um estuda, que nós já falamos no vídeo anterior. Primeiro, a tonoscopia, que foi visto, ela analisava a influência da adição de um soluto na pressão de vapor. Hoje nós vamos ver sobre a ebulioscopia, que analisa a influência da adição de um soluto. O que essa adição desse soluto influencia na temperatura de ebulição de um solvente. A crioscopia, ela estuda o contrário, no processo de solidificação, no processo de congelamento, e a osmoscopia, que será o último tema, onde nós falaremos sobre processos de difusão. Então, tonoscopia foi visto no primeiro vídeo, e este será sobre ebulioscopia, portanto. Ok? O que é observado em cada caso? O que a gente precisa de ver, essa tabela estava no vídeo anterior, mas para esse vídeo nós vamos analisar, segundo o efeito coligativo da ebulioscopia, que a adição de um soluto não volátil, a gente verifica que a temperatura da ebulição de um solvente é aumentada nessa condição de adição de um soluto não volátil. Ok? E por que essa temperatura aumenta? É o que nós vamos ver aqui, Vamos lembrar daquela nossa dica, mas veja que quando você tem adição de partículas, a nossa pressão de vapor diminui, a pressão osmótica aumenta, a temperatura de congelamento diminui e a temperatura de ebulição aumenta. Vamos lembrar dessa dica sempre que nós estivermos resolvendo, interpretando algum exercício onde seja necessário. E nesta aula nós vamos verificar as condições aqui onde ocorre a influência dentro da temperatura de ebulição. Então, portanto, faz-se necessário que nós relembremos um pouco sobre a pressão de vapor. O que seria a pressão de vapor? Quando um líquido meu entra em ebulição, é quando as bolhas desse líquido, a pressão no interior desse líquido, das bolhas que se formam lá dentro, ela se iguala à pressão atmosférica. A partir desse momento que essa pressão de vapor de lá de dentro do líquido, das bolinhas que são formadas, ela se iguala ou é maior que a pressão atmosférica, para vencer a pressão atmosférica, o meu líquido entra em ebulição. Então veja que para que a ebulição aconteça, é necessário que a pressão de vapor existente no interior de cada bolha seja igual ou ligeiramente superior à pressão externa, o que no caso de um recipiente aberto é a própria pressão atmosférica. Então, a partir do momento que a minha pressão do interior do meu líquido ele é capaz de vencer a pressão atmosférica, nós dizemos que esse líquido começou a entrar em ebulição. Relembrando também, outra coisa importante, os aspectos das soluções. Nós temos dois tipos de soluções, as iônicas e as moleculares. As iônicas, nós temos os representantes de soluções que são formadas por efeito de dissociação iônica, como, por exemplo, a presença de bases ou sais, ou também por ionização de ácidos, tá certo? Substâncias que se ionizam e que formam também soluções iônicas. Ou também nós vamos lembrar das soluções do tipo moleculares, Os exemplos mais comuns que comumente aparecem é a sacarose, a glicose, a ureia, o glicerol ou glicerina, tá? Nós vamos lembrar também que as quantidades de matéria
né, de uma solução molecular, ela não sofre alteração. Portanto, uma concentração dada de uma solução molecular, ela vai ser aquela que eu vou analisar, ela não vai sofrer influência, né? Ela não sofre alteração a concentração dada. Por quê? Essas substâncias moleculares, elas não sofrem ionização, então, portanto, elas não liberam maiores quantidades de matérias além daquela fornecida. Entretanto, olha só para as soluções, né, que são de caráter iônico. Veja que nós temos que analisar que elas liberam diferentes quantidades de íons aqui. Por exemplo, para o hidróxido de potássio, ele libera o K+, e o OH-. O cloreto de cálcio libera Ca2+, e 2Cl-. Né? Então, portanto, o que a gente tem que ver? Que dependendo de cada substância, cada soluto, né, na minha solução, ele vai ter uma quantidade de íons diferente ali disponibilizada ali no meio, o que influencia ali no final para eu verificar, para fazer a checagem da quantidade real de partículas, né, de entidades químicas que estão no meio ali da solução. Vamos lembrar então que para esses casos, as quantidades de matéria, elas sofrem alterações, ok? Uma interpretação microscópica bem válida, né, que não foi visto no vídeo anterior, mas que vale agora a gente representar, é o aspecto de uma solução aquosa quando ela começa a entrar em fase de vapor. Aqui no caso a gente tem representado o vapor de água. Vamos ver aqui, ó, que a presença de algumas moléculas de soluto, tá? A gente vai ver que o soluto aqui são essas bolinhas de verde, e enquanto que a minha água seria representada as moléculas de água por essas bolinhas azuis, a presença então dessas moléculas de soluto, ou seja, as bolinhas verdes aqui, na superfície da minha solução, ela não atrapalha o retorno das moléculas, que é o efeito da condensação. Porém, né, ela dificulta a evaporação, pois na solução há menos moléculas de solvente na superfície. Veja bem, na solução há menos moléculas de solvente na superfície, ou seja, menos moléculas aptas a passar para a fase de vapor. Então, o que foi falado aqui é que, no caso, as minhas moléculas do meu solvente, ela, por estar em contato com o soluto aqui, esse soluto dificulta a passagem deste solvente da fase líquida para a fase de vapor. Mas ao entrar em fase de vapor, esse soluto já não está aqui, porque ele não é volátil, né? Então, esse soluto ele não atrapalha o retorno para a fase de condensação. Ou seja, é mais fácil o meu solvente retornar para uma fase de condensação, retornar para a fase líquida, do que passar da fase líquida para a fase de vapor. É isso que foi falado. Então, é como se a presença do soluto atrapalhasse a vaporização do líquido, o que acarreta, né, a redução da sua pressão de vapor e torna ele menos volátil, ou seja, menos propenso a passar para a fase de vapor. Então, aqui ilustrado, né, o solvente e o soluto. Vamos lembrar que também, quanto maior a concentração de soluto, menor será a fração em mols do solvente e, portanto, menor a pressão de vapor do solvente na solução, ok? Se eu aumento a minha quantidade de soluto, eu diminuo a fração de solvente, então, portanto, eu diminuo a pressão de vapor. Vamos ver também outro gráfico aqui, onde ele relaciona a ebulioscopia, que é o tema dessa aula, com a crioscopia, que é o tema da próxima aula. Nós vamos ver que a adição, né, de um soluto, aqui representado pela linha verde, quando eu tenho a solução, em um composto, por exemplo, como a água, um solvente, por exemplo, como a água, nós vamos ver que há uma alteração tanto no fator da ebulioscopia, na temperatura com a qual a minha água entrar em ebulição, como também
um aspecto da crioscopia, que seria a temperatura em que minha água congela. Veja o seguinte, aqui a gente tem essa linha azul, que representa, né, as curvas características de temperatura de congelamento e temperatura de ebulição da água pura, o meu solvente, nesta linha de azul. Enquanto na linha verde, né, é quando é adicionado algum soluto, ok? Vamos ver aqui o seguinte, aqui para a linha azul, a minha água, o meu solvente quando ele está puro, né, a temperatura de congelamento, a dada pressão fixa, tá, de 760 milímetros de mercúrio, a temperatura de congelamento, de solidificação da minha água, é da ordem de quanto? Ó, 0 graus Celsius, ok? 0 graus Celsius. Entretanto, quando a essa água é adicionado algum soluto, a temperatura de congelamento ela diminui. Ela é da ordem negativa agora de menos 1,86 graus Celsius. Então, a adição de um soluto, ele diminui a minha temperatura de congelamento. Vamos olhar aqui, né, para o tema da nossa aula com relação à temperatura de ebulição. Veja que a temperatura de ebulição da minha água é na ordem, né, de 100 graus Celsius, ok? Entretanto, se há uma adição de um soluto, a temperatura dessa minha água, de ebulição dessa minha água, passa a ser da ordem de 100,52 graus Celsius, ou seja, ocorre um aumento na temperatura de ebulição, ok? Vamos agora realizar os exercícios, né, que vão nos ajudar a entender melhor este conteúdo. Então, esses exercícios estão listados, né, no PET, tá certo? Do volume 2, do segundo ano, a partir da página 53. Vamos realizar os exercícios de 1 a 5. Começando aqui pelo exercício 1, nós vamos ver uma questão que pergunta assim: quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observa-se aí que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida, ok? Essa elevação de temperatura da ebulição deve-se ao quê? Vamos analisar aí as alternativas, ó. A diminuição da energia cinética das moléculas, aumento da energia cinética das partículas de NaCl. Vamos, antes de ler as alternativas, olhar aqui, tentar interpretar o que o exercício está falando, ó. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observe-se o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. O que está acontecendo aqui? Um recipiente aqui com água, né? Água, e ele está sendo aquecido. E dentro desse recipiente foi colocado cloreto de sódio, sal de cozinha, ok? À medida que o tempo vai passando, né, que essa mistura ela é aquecida, o que ocorre? Naturalmente, a evaporação da água, e também é verificado aqui, conforme o exercício vai falando, que visualiza-se uma elevação da temperatura de ebulição. Veja só, no estado mais avançado para frente, a minha quantidade de solvente ela diminui. Entretanto, a quantidade de soluto ela não muda. Por quê? Porque esse sal não evapora junto com a água, ok? Você perde o solvente, mas a quantidade de soluto permanece lá dentro daquela quantidade de solvente, só que agora em quantidade menor. Então, se a quantidade de solvente está menor para a mesma quantidade de soluto, o que a gente vai verificar? Que aqui a gente tem uma situação de uma solução que está mais concentrada do que a fase anterior. Veja só. Vamos ver aqui então que o solvente evapora, ou seja, sua quantidade diminui. O soluto continua, porém agora está dissolvido em menor quantidade de solvente, o que faz aí com que sua concentração aumente, ok?
E também vamos relembrar que quanto maior uma concentração da solução, mais elevado é o ponto de ebulição. Por que quanto maior a concentração da solução, mais elevado é o ponto de ebulição? Porque quanto maior quantidade de partículas eu tenho, lembrem-se lá daquela análise microscópica, mais difícil é o meu solvente passar para a fase de vapor. Então, mais difícil ele atingir o ponto de ebulição. Vamos analisar isso conforme as alternativas aí. Veja a letra A, que fala o seguinte: a diminuição da energia cinética das moléculas, essa elevação da temperatura, ou seja, para a minha água passar para o estado de ebulição, eu vou precisar de maior temperatura a cada vez, ela deve-se à diminuição da energia cinética das moléculas? Não faz muito sentido, uma vez que, enquanto esse sistema continuar sendo aquecido, receber energia, ele vai continuar tendo energia cinética aumentada. Ok? Letra B. Ao aumento da energia cinética das partículas de NaCl, será que é só as partículas de NaCl que estão recebendo um aumento de energia cinética? Não, né? Letra C. Ao aumento da concentração da solução, de soluto na solução? Ora, faz sentido, né? É um dos aspectos analisados aqui. Vamos marcar essa. Na alternativa D aí, a dificuldade do soluto vaporizar-se, esse soluto ele vai se vaporizar? Não, né? O soluto não se vaporiza nessa situação. E quanto à letra E aí, ao aumento da energia cinética das moléculas? Nós vamos ver aqui, para esta atividade, né, o que se pede é que se interprete por que ao adicionar cloreto de sódio na minha água, observa-se a elevação da temperatura de ebulição. Então, visto dentro do aspecto coligativo que pede para analisar, a melhor alternativa que se enquadra para responder essa questão é a alternativa C. Vamos explorar melhor essa questão vista de um ponto de vista gráfico. Olha só, eu botei aqui um gráfico onde eu vou mostrar o que acontece com a temperatura dessa solução de acordo com a passagem do tempo para a água pura, o solvente, ou uma solução formada aí na descrição dessa atividade, onde eu tenho água e cloreto de sódio, uma solução. Vejam que para o solvente, a uma dada temperatura, a minha água pura, ele começa a se aquecer e depois essa temperatura ela se estabiliza. Por quê? O meu solvente ele começa a entrar em ebulição, no caso da água na faixa dos 100 graus Celsius, e a partir desse momento em que ele atinge esses 100 graus Celsius, eu observo, né, a manutenção de uma temperatura constante, porque ali naquela faixa ele está fazendo a transição de líquido para a fase de vapor, ok? Entretanto, quando eu tenho uma solução de água e cloreto de sódio, aqui no caso, o que eu observo é que a temperatura requerida para atingir, né, o estágio ou estado de ebulição, ele é sempre crescente. Então, se eu colocar aqui, né, uma linha, um traço aqui a partir de um dado momento, eu vou ver que a temperatura de ebulição, a temperatura necessária para atingir, né, a fase de ebulição desse solvente, ela vai ser sempre maior conforme parte do meu solvente vai evaporando e a minha solução vai ficando mais concentrada. Enquanto para um solvente puro, quando eu atinjo a minha temperatura requerida já para o processo de ebulição, visualiza-se, né, uma tendência dela se manter constante. Então, este gráfico ajuda a gente a interpretar também essa questão nesse sentido. Vamos ver aqui a atividade 2, ok? Onde ele diz o seguinte: na ebulição,
a pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,05 mol por litro de glicose, C6H12O6, é letra A, B, C, D e E. Vamos ver aqui, ó, analisar cada uma delas. Ele está perguntando se a pressão de vapor dessa solução de glicose com esta concentração aqui, se na letra A ela é o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de glicerol. Vamos ler todas, depois a gente parte para as interpretações uma a uma. A metade, se essa minha solução ela tem a metade da pressão de vapor de uma solução aquosa de mesma concentração, né? Só que de sacarose. Letra C, se ela é igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de frutose, ok? Letra D, a metade da pressão de vapor de uma solução aquosa, 0,10 mol por litro de glicose. E letra E, igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de sal de cozinha. Ok? Vamos analisar, já que a gente leu todas, vamos analisar essas alternativas uma por uma. Então, nós vamos iniciar aqui listando todas as soluções dadas nas alternativas, visto que nós temos que analisar uma por uma, e as concentrações de cada uma. Então, veja aqui que na letra A minha solução é de glicerol, glicerina, de concentração 0,05, ok? Na letra B, eu tenho essa solução. Na letra C, ele não deu a concentração, né, numericamente, mas ele falou que é igual à concentração dada lá no enunciado do exercício. Então, é o mesmo valor, 0,05. Letra D, 0,10 mol disso aqui, né, só que de glicose. Na questão, nós temos que separar que estes dois compostos existem com a mesma fórmula molecular, tanto a frutose quanto a glicose, ok? E na letra E, uma solução de 0,05 mol por litro de NaCl. Vamos observar que o quê? Que de letra A até a letra D, todas as minhas soluções aqui apresentadas, elas formam soluções moleculares. Enquanto que a letra E ela forma uma solução iônica. Então é importante frisar isso, ok? Vamos ver que aqui a solução em questão que nós temos que analisar no enunciado, ela possui uma concentração de 0,05 mol por litro, ok? Da glicose. Na letra A, ele está perguntando se essa minha solução ela tem o dobro da pressão de vapor dessa aqui, dessa solução de 0,05 mol por litro de glicerol. Será que ela tem o dobro da PV? Ela não tem o dobro da PV, concordam? Porque elas vão ter a mesma pressão de vapor, visto que as duas são de soluções moleculares, ok? Glicose e glicerol, e as concentrações são a mesma. Então, se as concentrações são as mesmas, a pressão de vapor vai ser a mesma. Ela não tem o dobro da pressão de vapor, como está sendo perguntado. Na alternativa B, pergunta se ela tem a metade da pressão de vapor desta solução aqui. Qual que é a concentração da minha solução dada? 0,05. E aqui também 0,05 e ambas são moleculares. Então, portanto, neste caso, a pressão de vapor é a mesma. Ok? Agora, olha a letra C. Ele pergunta se essas duas soluções, a solução em questão aqui e a solução dada aqui de frutose, tá? Se elas têm a mesma pressão de vapor. Elas têm a mesma pressão de vapor? Tem. Elas têm a mesma pressão de vapor. Por quê? Porque são ambas soluções moleculares e de mesma concentração. Então, portanto, essa alternativa está correta. Vamos analisar as letras D e E. Está perguntando se a minha solução aqui de glicose, ela tem a metade da pressão de vapor dessa solução que tem 0,10 mol por litro. Não,
a pressão de vapor desta solução de glicose é menor. Por que é menor? As duas são moleculares, as duas são glicose. Entretanto, essa solução ela é mais concentrada. 0,10 mol por litro tem maior concentração do que 0,05 mol por litro. Então, se tem maior concentração, a pressão de vapor é menor. Lembre-se, maior quantidade de partículas, maior quantidade de matéria, menor pressão de vapor. Então, portanto, essa alternativa está errada. Agora, olha essas duas. Lembre-se que as propriedades coligativas, elas dependem do tipo de partícula que está dissolvida ali, do tipo de partícula que está no meio. Não, ela não depende do tipo de partícula, ela depende da quantidade. Vejam que as duas aparentemente estão em maior quantidade, 0,05 e 0,05. Entretanto, veja que essa aqui é uma solução iônica. Ela dissocia-se em duas partes para o NaCl, né? Uma parte mais e uma parte menos, Na mais e Cl menos. E me dá um total de 0,10 mol de íons. Quando ele pergunta se os dois têm a mesma pressão de vapor, eles não têm a mesma pressão de vapor, porque a pressão de vapor desta solução da letra E, ela é menor. Por que ela é menor? Porque ela tem maior quantidade de partículas, ok? Então, portanto, essa alternativa está errada. Vamos lembrar que a pressão de vapor ela é diretamente proporcional à concentração da solução, e sendo que essas duas aqui, nós verificamos uma maior quantidade de partículas, portanto, menor pressão de vapor. Ok? As três primeiras, então, possuem as mesmas pressões de vapores da questão em análise, da solução em análise, só que a única alternativa que vai de encontro ao descrito é a da letra C, enquanto das letras D e E, ambas possuem, né, menor pressão de vapor. Muito obrigado por assistir esse vídeo. No próximo vídeo nós abordaremos a resolução das questões 3, 4 e 5.